A primeira coisa que eu acho é que eu considerei a minha feira sendo o meu sustento em vez das minhas lojas. Boa. Eu não tirava dinheiro das lojas. Eu reinvestia tudo. Você retroalimentou o seu negócio. E aí eu tava com uma empresa que eu poderia tirar muito mais e viver uma outra vida, mas eu não fiz isso. Óbvio que a minha vida foi melhorando. Sim. Mas isso pro start foi muito importante. E outra coisa foi eu ter aproveitado o que todo mundo tava desesperado. O fato da pandemia. A pandemia mudou a minha vida. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo do nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Fala pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio e hoje estamos com a criadora das lojas Cíntia Pamplona, a própria Cíntia Pamplona. Tudo bem, Cíntia? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite. Tenho muito prazer em contar um pouco da minha trajetória. Legal. Isso foi a indicação do Rafael, nosso amigo, um cara que veio aqui e conversou bastante sobre o negócio dele. E a gente acabou ficando muito amigo. Ele é um cara muito... Fala pra caramba, Fala né? muito, Pensa né? numa pessoa que fala. É meu compadre. Ele é teu compadre. Tava na minha casa ontem, quebrou meu blindex, brincando de pique-esconde com as crianças. É engraçado que quando a gente começou a conversar, eu e o Rafael, eu mandava uma pergunta, cara, ele falava um monte de coisa assim, e aí eu falava, cara, esse cara é muito relacional, né? E hoje eu acho que a gente conversa de coisas aleatórias, mas vida que segue. E foi ele que te indicou muito bem para conversar aqui conosco. Fiquei muito feliz, eu até já conhecia o seu trabalho. Tem em vários lugares, né? Inclusive eu moro no Leblon, você tem loja lá em Ipanema, né? E, bom, vamos começar do início. Eu acho que você vai trazer um conteúdo que muita gente gosta, que é começar um negócio e poder escalar ele dentro de um mercado que todo mundo acha muito legal, muito sexy, mas que é muito difícil. Sim. Né? Que é o mercado de vestuário, de moda, é muito complexo, né? Principalmente no Brasil, levando em consideração que você tem um problema de ocupação, problema de mão de obra, problemas de impostos, problemas de produção, tem um monte de problema. Sim. Né? Do início, como é que surgiu a ideia? Na verdade, a ideia, ela surgiu não, né? Foi uma necessidade. Eu entrei nisso por necessidade. Aos 12 anos eu perdi o meu pai. E a minha família passou por uma situação financeira complicada. E eu me vi ali tentando... Eu tenho um irmão mais novo, minha mãe, ficou eu, minha mãe e meu irmão. E minha mãe, viúva, muito nova, com 42 anos. Eu queria tentar diminuir os problemas dela. Eu falei, bem, eu vou tentar ajudar financeiramente. E aí, foi aí que uma amiga minha, fazia bijuteria já, e decidiu me ensinar. Eu aprendi a fazer, eu e ela começamos a vender, juntas. Que é minha amiga até hoje em dia é arquiteta das minhas lojas. E ela me ensinou, a gente foi vendendo, vendia pra amiga, vendia pra mãe da amiga, aí comecei a vender pras amigas das amigas, até que um dia minha Dinda, que mora em Niterói, lá tem uma feira chamada, em Icaraí mesmo, Campo de São Bento. Pô, minha mulher é de Niterói, pô. Então não tem um Campo de São Bento, você conhece ali? Uhum. Super famoso, tem aquela feirinha ali dentro. Sim. E ela falou, por que você não vem pra cá e vende aqui no Campo de São Bento? As pessoas param o carro na frente da feira. Antigamente tinha um estacionamento, hoje em dia não tem mais. Tá. Mas tinha um estacionamento. As pessoas param o carro na frente da feira e quando elas estão passando pela calçada, antes de entrar na feira, elas acabam olhando os produtos que as pessoas estão oferecendo ali. Eu fui uma vez lá conhecer e realmente era isso. As pessoas paravam com o carro, só que normalmente elas colocavam em cima do capô do carro. Eu falei, mãe, minha mãe tinha um Uno na época. Aí eu falei, vamos fazer um móvel para esse carro. Fui no marceneiro, ele criou umas prateleiras que saíam, assim, e eu fui lá colocar algumas peças. Tinha que chegar super cedo, porque eu não tinha como expor dentro da feira, porque eu era do Rio de Janeiro. E pra você expor dentro da feira, você tinha que ter licença, e você tinha que ser moradora de Niterói, e eu não era. Ah, entendi. Por isso que eu coloquei no carro. E aí,
tinha que chegar super cedo, porque as pessoas estacionavam o carro super cedo. Então, a gente chegava em torno de 4h30, 5 horas da manhã lá, saía do Rio, tipo, 3h30 da manhã. Eita, acho que é. E parava sexta e sábado. Sábado e domingo. O primeiro sábado que a gente parou foi um sucesso. Quer dizer, um sucesso pra mim, na época, né? Claro. Porque eu vendi tudo. Eu levei algumas peças, eu achei que eu ia vender uma coisa ou outra. Eu vendi tudo, assim. Tinha feito uma quantidade, vendi tudo. Eu falei, meu Deus, amanhã eu tenho que voltar aqui. Saí correndo, deixei minha mãe lá. Peguei as barcas, porque eu comprava, eu vendia bijuteria na época, não era semijoia. Comprava peça pra montagem aqui na Rua da Alfândega, que pra São Paulo é 25 de março deles, aqui a gente tem a Rua da Alfândega. Peguei as barcas, porque a Rua da Alfândega no sábado fecha às 2h. Fui lá comprar mais algumas peças pra fazer, porque eu não tinha nem dinheiro pra ter um monte de peça em casa e ir montando. Então, eu vendia, ia lá, comprava mais um pouquinho. Assim que eu fazia. Aí voltei, comprei um monte de coisa, fui pra casa, passei o sábado todo vendendo. Dia seguinte, 3h30, saí com a minha mãe no domingo, estacionamos o carro, voltei a vender outro sucesso. E assim foi. Toda sexta e sábado, durante anos, aquilo ali acontecia sempre. A gente E você montava mesmo? Eu assim? que montava. Caramba. Eu sempre. Eu nem tenho o movimento desse dedo aqui, porque eu perdi de tanto alicate que eu. Caraca. que eu montava muita peça. A gente foi ficando cada vez mais conhecida em Niterói. E aí, em 2010, em paralelo, eu tava no colégio. Isso eu tava no colégio. Aí eu entro na faculdade de Direito, porque eu queria fazer moda. Só que a minha mãe fala, minha filha, você não pode dar errado. E moda, Certo. eu não sei se você vai dar certo. Então, você tem que fazer... Ou, sei lá, você tem que fazer um concurso público. Então, vamos fazer Direito. Aí, eu fui fazer Direito. Fazia Direito na Estácio. Eu passei no vestibular em primeiro lugar. Então, eu ganhei bolsa Ih, caramba. da Estácio. E aí, eu ficava fazendo Estácio. Em paralelo, a minha mãe fazia as feiras pra mim, porque a gente começou a fazer outras feiras. E aí, fazia a feira ali na Carioca, no Largo da Carioca, no centro do Rio. Comecei a fazer muitas feiras, até que em 2010 volta a Babilônia Feira Hype, que é uma famosa feira aqui do Rio. Mas nesse período já tava um pouco difícil, porque se você passou em primeiro lugar, você tinha que segurar a bolsa, né? Você tinha que estudar pra caramba. Não, eu estudava muito. Eu estudava de manhã. Aí, no terceiro período, eu passei pro estágio do TRF. Eu fazia estágio na parte da tarde. Não, mentira. Eu fazia estágio na parte da tarde. Eu estudava... na verdade, eu intercalava. Eu intercalava a faculdade na manhã e à tarde. E o estágio de manhã e à tarde. Então, eu fazia as bijuterias quando eu chegava em casa... De noite. De noite. Só que eu ainda tinha que estudar pra faculdade. Então, muitas vezes, eu passava a madrugada fazendo bijuteria pra no dia seguinte acordar, ir pro estágio, ir pra faculdade. Fazer bijuteria. Essa era a minha rotina. E final de semana, eu não conseguia fazer bijuteria quase porque eu estava na feira. E a feira acabava umas 3h, só que eu chegava exausta, porque eu saía 3h30 da manhã pra ir fazer a feira. Vida social, nada. Não, eu não tinha vida social, literalmente, assim, era muito difícil. E aí, 2010 surge a Babilônia Feira Hype, ela volta no Jockey, que ela tinha parado um tempo, ela volta no Jockey, e aí eu vou fazer a Babilônia. Eu lembro disso. Eu fui convidada pra fazer uma semana antes dela, e pra mim era um evento, assim, muito caro, era muito caro pra mim naquela época, e eles davam só um espaço no chão, uma marcação no chão. E eu tinha que montar parede, comprar móvel, expositor. E eu não tinha nada disso. Eu não tinha nem CNPJ, tinha que criar marca. Eu não tinha nada disso. Eu colocava as peças no carro, mas não tinha um banner, nada disso. Aí essa minha amiga, que me ensinou a fazer bijuteria, que na época já estava formada em arquitetura, ela vira e fala assim... Eu falei pra ela, eu preciso ter uma marca. Que nome que vai ser? Eu tenho uma semana pra abrir um MEI, fazer uma logo... E deixar tudo pronto pra sábado. Aí a gente pensando, ela, Cíntia, o nome vai ser o seu nome. O seu nome é muito impactante. Pamplona, eu acho forte. O seu Cíntia é diferente. Vai ser Cíntia Pamplona e eu vou fazer a logo pra você. Aí ela fez a logo pra mim. Eu e minha mãe fizemos uns painéis de tecido e fui fazer a feira. Cheguei sábado pra fazer a feira. Um sucesso total. No domingo eu contratei o meu porteiro pra ser o meu segurança na feira, porque era muita gente. Muita gente. Aí ele ficava em cima de um banquinho olhando aquela mulherada. As minhas amigas eram minhas vendedoras junto comigo. E aí, na época, eu não tinha noção, né? Então, eu pagava uma porcentagem alta. Era uma briga pra quem ia ser a vendedora no final de semana na Babilônia, porque vendia muito bem. Então, elas ganhavam bem pra trabalhar no final de semana. E aí, foi assim que eu me formo em Direito. Tô estudando pra concurso e fazendo a bijuteria, porque eu continuei tendo que fazer bijuteria. E no Natal de 2012... Eu tava fazendo bijuteria e
chegou no final da Babilônia, fiz muita bijuteria no Natal todo. Chegou no dia 25 de dezembro, quando eu tô com a minha mãe em casa, eu fui fazer o fechamento. Quando eu tô fazendo o fechamento do Natal, tinha sido maravilhoso, assim. Nossa, foi um escândalo, vendemos muito, sensacional. Mas aí vem uma coisa na minha cabeça, assim. O meu pai sempre me disse que não se contente com o suficiente, se você pode mais. E aquilo veio na minha cabeça, eu falei, eu preciso de outro ponto de venda. Porque eu ficava dependendo de ter Babilônia Feira Hype, que era uma feira eventual, e de chegar final de semana para vender no Júlia Cortines, que era lá no Campo de São Bento, né, do lado do Campo de São Bento, em Niterói. Então, aquilo ali para mim, eu falei, eu preciso de um ponto. Se eu tivesse no Natal aberta de segunda a sexta em algum ponto, eu ia ter vendido muito mais. Então, é o suficiente no momento? É o suficiente, mas eu preciso de mais. Então, eu entrei no ano de 2013 com a ideia que eu precisava abrir um ponto físico. E aí surge a oportunidade de eu abrir a minha primeira loja física no Shopping Vertical. Não sei se você conheceu, lá no centro do Rio, que era, antes pandemia, aquilo era lotado, ficava uma fila pra fora. Total. E aí eu abri a primeira loja física lá, com muito sacrifício, não tinha dinheiro pra nada. Foi tudo muito contado. Essa minha amiga foi a minha arquiteta de graça, foi comigo na Rua da Alfândega comprar móvel de madeira, gente que pintou. E foi assim que foi a primeira loja física. E aí, em 2015, isso foi em 2013, e em 2015 surge a possibilidade de eu abrir a loja no Plaza Shopping Niterói. Ah, boa. Entendi. E eu queria muito abrir em Niterói, né? Porque tudo era lá. Eu achei que a tua primeira loja tinha sido essa. Não. Não. A minha primeira loja foi o Shopping Vertical, que não existe mais. Sim. Porque ele acabou? Pós-pandemia, acabaram todas as lojas de lá. E lá tinham todas, né? Maria Filó, Espaço Fashion, Sacada, todas. Até antes da pandemia eu tinha um escritório que ficava quase na esquina do Shopping Vertical. E aí, pô, fui muito lá porque minha mulher, né? Pô, tem roupa, tem lá o Shopping Vertical. E tinha aqueles restaurantes no último andar que ficavam lotados. Ficavam lotados. Mas eu achei que era no... Tinha sido sua primeira loja em Nikit. Não, eu queria muito em Niterói, mas eu não tinha. Eu tive que ver uma loja que coubesse ali no meu orçamento, né? Claro. Mas eu queria Niterói porque o meu público era muito Niterói. Uhum. Então eu achei, bem, eu tenho que abrir num lugar onde meu público vai. Só que shopping é outro patamar de negociação, né? É uma coisa surreal. E o Shopping Vertical, ele é diferente. Ele era de um dono, um único dono. É diferente de você abrir numa Multiplan, numa qualquer outra dessas marcas grandes, sabe? Sim. Você negociava direto com o dono, então era uma outra coisa. E aí, em 2015, surge a oportunidade de eu abrir no Plaza. Eu namorava na época com meu marido. E eu não tinha um tostão pra abrir essa loja, esquece. Mas meu marido é funcionário da Petrobras. E ele tem uma facilidade em empréstimo, né? Aí ele, na época, falou, bora, eu vou contigo. Ele não é meu sócio, mas ele me ajudou ali. E eu tenho uma pessoa que me ajuda desde sempre, que é o tio Chico, que eu chamo de tio Chico. E o tio Chico sempre esteve comigo em todas as aberturas até hoje. Quando eu falo que eu vou abrir uma loja, ele fala, pode ir com a cabeça tranquila. Que qualquer coisa eu tô aqui. Que legal. E aí, isso me ajudou muito, né? Porque você sabe que se der alguma coisa errada, você tem com quem contar. E foi aí que eu abri a minha primeira loja no shopping, em 2015. E em 2016 surge a oportunidade de eu abrir a loja que eu mais queria na vida. Eu sou tijucana. Nasci na Tijuca, vivi a vida inteira na Tijuca. E o Shopping Tijuca era o meu quintal, né? Só que abrir no Shopping Tijuca era uma coisa, assim, impossível. Era o meu sonho, assim, ganhei na Mega Sena. Era a mesma coisa que abrir uma loja no Shopping Tijuca. Só que surgiu uma vaga numa lojinha que não cabia mais ninguém. Na verdade, só cabia eu. Inclusive, eu tô lá até hoje, nessa mesma loja. E aí eu falei assim, bem, por que eles estão me oferecendo essa loja pra mim, né? Porque, óbvio, não cabia mais ninguém. Só cabia eu. Porque é uma loja que é muito pequena, não tem estoque, então não cabe sapato, não cabe roupa. Não cabe no máximo óculos, talvez. Mas mesmo assim vai ficar apertado. E pra bijuteria, eu não preciso de um estoque tão grande. Sim. E aí eu aceitei na hora. Também não tinha R$1 pra abrir essa loja. Mas o Shopping Vertical já era muito... Já rodava muito certinho, sabe? Sim. O Plaza ainda não. Eu não podia errar no Plaza de jeito nenhum. Ele era assim, se a conta do mês era 100, o Plaza vendia R$100,20. Caramba. Se era 105, era 105,15. E aí eu falei, cara, eu preciso abrir uma outra loja, porque se der ruim, eu preciso de alguém pra me ajudar a segurar o Plaza. Porque se eu tiro do Shopping Vertical, tô ferrada. Porque é isso aqui que me sustenta. E aí eu abro o Shopping Tijuca. Eu não tinha dinheiro pra contratar... Nada, eu não tinha dinheiro pra contratar ninguém, empreiteiro, nada disso. Meu marido conhecia muita gente de obra, tirou um mês de férias, ele tinha um mês de férias, tirou e fez a obra.
Ele Teu fez. marido. O meu marido. O meu marido fez a obra. E eu ia pra lá, depois do Shopping Vertical fechava, porque eu era vendedora no Shopping Vertical, saía, fechava, ia pro Shopping Tijuca e ajudava ele a fazer tudo. Pintei, tirei entulho, carregava entulho pra caçamba. No final, a gente não tinha dinheiro pra comprar caçamba. A caçamba custava R$350. Só que tava tudo tão contado que a gente já tinha usado 3 caçambas, só que a gente ia precisar da quarta. Não tinha pra pagar a quarta caçamba. A gente saiu com um monte de entulho dentro do carro, gente. Olha que vergonha, nem pode fazer isso. Não sei nem se eu preciso cortar. Não. Mas a gente pegava o entulho, rodava a Tijuca e via as caçambas que estavam livres. Aí tacávamos Jogava um lá. pouco de entulho. Pra não encher a caçamba de um só, a gente ia tacando um pouco de entulho em cada Viu? caçamba. Pelo menos ela teve aquela consciência social, né? Não vou acabar Eu falei, com a cara, eu caçamba não vou de alguém. acabar com os R$350 do cara, né? Não sei qual é a situação dele. Vou botar um saquinho aqui que não vai fazer diferença pra ele. Um saquinho lá, eu sei que eu rodei Andaraí todo, Tijuca todo pra jogar o entulho fora, porque tava tudo muito contado. Se eu tirasse aqueles 350, ia faltar, sei lá, pra inauguração, pro champanhe da inauguração, ou ia faltar pra tinta da fachada. Tava muito contado. E foi assim que tudo começou, assim, foi árduo, mas passinho por passinho a gente foi. Cara, é legal demais, assim, dá gosto de ver, sabe? Eu tô escutando aqui, dá gosto de ver, porque realmente o empreendedor brasileiro, é isso, Sim. né? É na raça, é que é difícil crédito, os juros é alto, é tudo enrolado. Me chamou a atenção uma coisa, você parece ser bem organizada, assim, financeiramente, sim ou não? Sim, sou. Eu não sou a melhor pessoa em números, tá? Não sou. O meu marido me ajuda muito com números, mas eu não dou passo que eu não posso dar. Entendi. Mas eu tenho uma coisa... Ele falou assim, se ele tivesse aqui, ele ia falar mais ou menos. Mas é porque tem coisa que eu acredito muito, assim. Quando eu acho que vai dar certo... Você vai. Eu vou. Óbvio que se faz conta, se faz tudo, mas você não tem como ter certeza de nada, né? A grande verdade é essa. Mas pra eu dar esses passos, pra eu conseguir escalonar nas lojas físicas, eu ainda fiquei muito tempo em feira. Ninguém entendia por que eu tinha loja física, shopping Tijuca, e tava na fazia feira. feirinha no Campo de São Bento, ali do lado do Júlia Cortines, em frente. Por que você tá fazendo isso se você já tem 3 lojas, 2 lojas em shopping? Porque eu não me mantinha dessas lojas, sabe? Aquela loja ali pra mim, ela precisava ganhar dinheiro pra eu escalonar o meu negócio. Eu precisava de dinheiro pra viver. Então, eu falava assim, eu vou ralar lá, aquilo lá é um negócio, mas esse aqui é outro negócio. Eu preciso me sustentar com isso aqui, então eu não posso parar, eu não posso tirar dinheiro de loja. O dinheiro da loja tem que ser reaplicado na própria loja pra eu conseguir chegar onde eu quero alcançar. Então, eu continuei ralando muito. E a feira era muito exaustiva. E mesmo depois, quando eu não precisava, eu ainda fiquei com muito pé atrás pra parar a feira. Eu só parei porque a minha mãe, coitada. Eu ia pras lojas no final de semana e a minha mãe ia sozinha pra feira pra me ajudar. E a minha mãe, coitada, ela já tinha 60 e tantos anos. Eu falei, cara, eu tenho que aposentar a minha mãe. E aí foi por isso que eu parei. Mas eu mantive muito em paralelo os 2 negócios, sabe? Entendi. Mesmo que o faturamento da feira, no final, era bem menor do que o faturamento de uma loja de shopping. Mas, Evidente. em compensação, o custo era muito menor, né? Então, pra mim, era muito mais vantajoso fazer feira. Te dava mais lucro, óbvio. Sim, sim. Hoje, quantas lojas você tem? Hoje, a gente tem 13 lojas. Estamos indo pra 14ª, que é no... Na verdade, eu falo 15 porque eu considero o Shopping Vertical, eu não excluo ele, que é o meu primeiro. Boa. A gente fechou pós-pandemia, porque o shopping fechou. Na verdade, Certo. eu fui a penúltima loja a sair de lá, porque eu tinha muita dor no coração, ficava lá. E a gente tá abrindo agora no Parque Brasília, Parque Shopping Brasília. As obras começam segunda-feira agora e a gente abre mês que vem, se Deus quiser. Vai dar certo. Hoje, fora do Rio, o que você tem? Hoje, fora do Rio, a gente tem Brasília, né, que vai inaugurar, e a gente tem Campinas, no Iguatemi de Campinas. Ah, muito bom. E aí eu tenho um projeto de expansão agora pra fora do Rio, porque no Rio a gente tem quase todos os lugares, né? A gente já tem São relevantes. Zona Sul, Barra, aqui na Barra a gente tem Downtown, Barra Shopping, Rio Design Barra e Parque Jacarepaguá. Então, tipo, não tem muito mais lugar pra abrir. Zona Sul, a gente já tem 2 em Ipanema, uma no Rio Sul, uma no Botafogo pra Shopping. Na Tijuca a gente já tem Shopping Tijuca ali na Zona Norte. Niterói a gente tem em Icaraí, na principal avenida, que é a Paulo Gustavo, e ainda tem no shopping, no Plaza Shopping. Então, acho que Rio de Janeiro a gente tá meio que dominado, sabe? Assim, Sim. agora a minha intenção é fazer uma expansão fora do Rio, ir pra São Paulo. Acho que São Paulo agora é o meu foco. São Paulo e BH. Eu imagino. Cara, BH tá bombando muito. Tá, cara. né? Muito. É impressionante. Eu sou sócio de uma empresa também de moda, Minimal Club. Não sei se você já ouviu legal. falar. Não. É de moda masculina, de roupa. Eu tô todo de mínimo.
Aham. E os garotos começaram em BH, cara. E agora... Bom, eu ia falar um negócio que eu não posso falar aqui. Né? Mas, assim, BH tá um sweet spot de moda muito grande. A gente fez uma pesquisa para alguns clientes e a gente viu que BH, lá, Savassi, aqueles cantos Sim. lá, é o quinto maior comprador de vestuário em termos de bairro Sério? do Brasil. Nossa. Então, vai lá que é bom. E o Savassi tá fazendo uma expansão agora, se eu não me engano. Eu tô falando lá com os shoppings, mas BH tem um público bem legal. E eles gostam de carioca. Eles gostam de carioca? O mineiro, assim, ele gosta dessa coisa meio São Paulo, meio Rio. Ele gosta de comprar... Tu vai se dar bem lá. Né? Abrir fora do Rio é uma logística muito grande ainda pra mim, sabe? Porque no Rio é assim, né? Faltou não sei o que, manda ali. Manda, né? Ali vai no escritório. Meu escritório é no centro. Então, tipo, dá pra resolver tudo muito rápido, né? Aí quando falta em Campinas, você já fica, ai meu Deus. Aí manda por aéreo, faz não sei o quê. Tem que ter uma logística muito grande você abrir fora do seu estado, né? Sim. Mas eu acho que é o passo agora. Eu quero chegar a 20 lojas pra depois franquear. Quer dizer, a princípio. É isso que eu ia te perguntar de franquia. Queria muito... Vou até guardar essa. Tá. Vou falar de outros pontos primeiro. Cara, vamos falar de gestão sobre Cintia Pamplona. Mercado complexo. Muito complexo. Muito complexo. Principalmente de semi-joias, joias de uma Sim. forma geral. O que você enxerga no mercado de mais complexidade que você podia compartilhar pra galera, pro pessoal falar, putz, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Mas no mercado, na minha área? Na tua área. Moda ou semi-joia? Semi-joia. Então, eu acho que semi-joia é um mercado, assim, que pra loja física, por exemplo, tá? Você não tem muitas pessoas a se espelhar, né? Você não tem uma loja física, uma marca que tenha de semi-joia. Eu tô falando de joia, tô falando de semi-joia. Semi-joia. Semi-joias e bijuterias, que tenham muitas lojas. Tem uma, assim, que você conhece, que as pessoas conhecem normalmente, que tem em vários estados, sabe? Então, é complexo você saber como é que é a logística do negócio. E agora, em relação a vestuário, você vai ter 1 milhão, sabe? Você contrata no mercado da moda aí várias pessoas, só que é muito difícil você contratar assim, vou dar um exemplo, algum gestor de tráfego. Gestor de tráfego do setor de moda. A grande maioria vai saber fazer todo o grupo Soma, faz tudo, já trabalhou lá e etc. Mas para a semi-joia é uma coisa muito específica. Então, você tem dificuldade de conseguir profissionais que tenham experiência no negócio de semi-joia. É difícil. Entendi. Eu conheço um monte... No meu escritório tem muita gente muito boa. Mas tudo ali, eu meio que tenho que falar assim, é assim. Não tem uma pessoa que eu contrate, que a pessoa vira e fala assim, eu trabalhei nisso e eu sei muita experiência em semi-joia, já expandi isso. E essa é a minha maior dificuldade, porque eu queria muito alguém que falasse assim, essa pessoa que já expandiu, deixa eu pegar essa pessoa pra mim, quanto que você... Não importa quanto você vale, deixa eu pegar. Então, o meu crescimento foi tudo com a minha experiência, sabe? Com o que eu achava, com o meu feeling, com o que eu acreditava. É claro que... Isso eu tô falando de... Por exemplo, OTB. Qual é ali o OTB certo para semi-joia, sabe? Quanto tempo você consegue repor aquela mercadoria? Quanto que tem que ser ali o seu OTB? Isso é mais complexo. Quando eu tenho hoje uma consultoria de OTB, por exemplo, de planejamento. Ele nunca trabalhou com semi-joia. Ele já trabalhou com calçado, ele já trabalhou com vestiário. Ele é muito bom, ele me ensinou muita coisa que eu não tinha nem noção. Hoje em dia, a minha empresa é totalmente estruturada por causa dele, mas é diferente. Entendi. Você entende? Ele não vivenciou aquilo ali. Entendi. Então, ele vem com alguns dados de tipo, quanto tem que ser a cobertura de estoque? Vou dar um exemplo, tô chutando aqui. Cobertura de estoque 4. Pra mim, é uma loucura ser cobertura de estoque. A média do mercado é 3,5. A média do mercado é 3. Tipo, uma loucura pra mim ser 3. Só para o pessoal entender, a cobertura de estoque é o quanto você precisa ter de estoque ali no Isso, seu ponto. quanto você precisa ter de, por exemplo, eu vou vender tanto no mês. Quanto que eu preciso ter na loja pra vender, sei lá, vou vender
R$50 no mês. Quanto que eu preciso ter na loja pra vender R$50? Porque você não vai vender sua última peça pendurada, né? Então você tem que ter pelo menos R$100 pra você vender R$50. Você tem que ter pelo menos o dobro de mercadoria pra você conseguir vender o faturamento que você quer. E vestuário é 3, 4. Isso, exatamente. Sim, 3, 4 vezes do que E você ainda vende. tem uma questão porque eu lido com peças banhadas a ouro. E o ouro oscila o tempo inteiro. A maioria das lojas de joia, você chega e a pessoa pega uma calculadora e faz a conta pra você pra ver quanto é que tá custando aquilo. Olha no sistema, né? Porque ele faz o preço de acordo com o ouro do dia. Sim. E no meu caso, não. As peças vão todas especificadas para a loja com o valor do ouro que eu paguei, né? Certo. Só que oscila muito. Então, isso pra mim é uma outra questão complexa na semijoia. Porque tem vezes que você ganha, mas muitas vezes você perde, né? Porque o certo é você vender independente do ouro que você pagou. Quanto que o ouro tá valendo, porque você vai ter que fazer uma nova compra, né? Sim, sim. E aí, isso dá uma complicada. Você acaba tendo que trabalhar com um sortimento muito grande, né? Porque eu imagino que você tem que fazer essa... Eu tô analisando teu Sim, negócio claro. pelo que eu sei. Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas eu imagino que pelo tipo do teu produto, que é um produto que de certa forma é durável, você tem que ter muito sortimento para o teu cliente te recomprar. E até para você aumentar o ticket desse cara na tua loja... Tem que ter sortimento, porque senão ele leva só uma coisinha e pra você é ruim ter o cliente que vai lá e compra um negocinho. É bom que ele compre algumas coisas. Tô Sim. certo ou tá? Então, vou explicar mais ou menos. A minha marca, quando eu criei a marca, eu sempre quis atingir... Como era eu a vendedora, no carro e tal, eu vendia pra meninas da minha idade, na época, de 15, 16 anos, como eu vendia pras mães de 40, como pra avó de 60. Certo. Então eu percebi... Isso foi um olhar meu, tá? Pode ser que alguma outra pessoa pense de outra forma, mas é um meu olhar. Eu percebi que eu precisava atingir o maior número de mulheres possíveis para eu conseguir escalonar o meu negócio. Essa foi a minha estratégia. Perfeito. Então, quando você entra na minha loja, você vê muita coisa. As pessoas ficam completamente perdidas, inclusive, porque você tem muitas opções de colares, muitas opções de brinco, muitas opções de anel. Aí você vai falar, mas por quê? Para você conseguir... Na verdade, aquilo ali começou para eu conseguir atingir o maior número de mulheres. É isso. Eu queria atingir mais opções, entendeu? Mais perfis de mulheres. Exatamente. Ali. Eu queria atingir o público de 15 anos, o público de 20, o de 30, ou de 40. Eu queria atingir todos os públicos. E, além disso, eu queria tentar. Hoje em dia eu não consigo tanto. Eu vi que não era meu ideal, mas não é. Eu queria atingir vários tipos de bolso. Eu ficava muito constrangida de falar um preço e a pessoa não poder pagar. Eu tinha essa questão. Certo. Então, você quando entra na minha loja até hoje, eu segui com isso, óbvio, evidente que eu não consigo manter o que eu mantinha antes, mas eu tento ter para todos os tipos de bolso, sabe? Eu acho importante a mulher ter o poder de ir na minha loja e conseguir comprar. Eu quero transmitir isso pra mulher, sabe? Eu quero dar a oportunidade dela entrar na minha loja e ela vai lá e ela vai ter o brinco de, por exemplo, R$ 49,90 pra ela comprar, como vai ter a mulher que vai entrar na minha loja e vai comprar uma Riviera de 1.800. Eu gosto de atender, de tentar oferecer as minhas peças para o maior número de mulheres possíveis, que elas se sintam confortáveis em estar dentro da minha loja e se sentirem bem. Cara, eu posso entrar nessa loja e eu posso comprar. Isso pode ser até que não seja uma estratégia boa, assim, para visualmente. De repente, até para conseguir entrar em shoppings mais qualificados, por exemplo, shoppings de luxo, alto luxo, é mais difícil, né? Porque você vê lojas com algumas, pontualmente, peças espalhadas. Você vê coisas... pequenas peças, né? Sim. Você não vê, assim, uma quantidade grande de exposição de peças. Sim. E aí, a gente faz umas lojas, por exemplo, eu tenho uma loja no Rio Design Barra, que a nossa loja ela é a única loja que tem outra cor, ela é bege. É pra ser uma... eu sei qual é. Todas as outras, elas eram azuis, e a gente passou por um rebrand, e agora elas são rosas. E aí vão perguntar por que você escolheu rosa. Na verdade, eu queria escolher... Quando eu fiz a loja azul, eu tinha 19 anos, 20 anos, né? Eu era uma menina, então era uma loja azul, toda de rococó. Era uma loja pra mim. Sim. Era isso, eu era uma menina, aquilo ali era a minha loja dos sonhos. E aí, eu fui crescendo, fui amadurecendo, e aí eu quis mudar. Só que eu tinha que sair do azul. E aí, pra sair do azul, que era uma loja muito impactante, que todo mundo amava, que falava, nossa, aquela loja azul. As pessoas não sabiam que era Cíntia Pamplona, mas sabe aquela loja azul que vende semijoia? Sim. Só que eu queria um pouco sair disso pra deixar a loja um pouco mais clássica.
E eu queria ir pra Madeira. Só que aí, conversando com várias pessoas de marketing, falou, cara, você tem uma loja azul. Se você for pra uma loja, sei lá, cimento queimado, madeira... Vai quebrar o... Não, vai acabar. Quem é essa loja? Não tem como. Então, você vai ter que fazer uma transição de cor pra depois você ir diminuindo a paleta, sabe? Diminuindo pra cores mais frias. E aí, eu escolhi o rosa, que na verdade é pra ser tipo um nude. Porque não é um rosa. Não é um rosa. É Ele é um nude, né? Nude. Dentro da loja, você nem vê muito rosa. É mais a fachada, que é um rosé. E as cores de dentro acabaram sendo douradas com bege. Mas eu me perdi, não sei nem porque que eu cheguei nisso. Porque eu queria falar que o shopping... Tem um sortimento. Tem um sortimento, quando você entra na minha loja, é muita variedade, sabe? Eu tô tentando agora dar uma selecionada maior nas peças que vão pra loja, porque até minha própria cliente fica um pouco perdida. Sim. Tanto que eu faço uma live toda quinta-feira pra apresentar as peças. Porque quando você entra, eu quero um brinco, é tanto brinco pendurado que você fica meio perdido, você não consegue nem visualizar aquele brinco. Mas isso faz com que eu tenha um ticket médio mais baixo, com certeza, do que se eu tivesse peças mais selecionadas e mais caras, mas eu atinjo um público muito mais amplo, né? Então, eu acabo conseguindo fazer um faturamento alto, porque eu atinjo várias mulheres. Então, por exemplo, tem uma campanha que a gente quer fazer agora com adolescente, uma collab com adolescente. Como hoje, no Dia das Mães, é o segundo mês que eu mais vendo. Então... eu consigo atingir os dois públicos, a menina de 15 e a mulher de 40. Interessante. Então, na verdade, o sortimento é menos sobre o teu cliente que entra aumentar a carteira ali de compra e mais sobre você conseguir atingir mais pessoas. Foi, na verdade, o que eu coloquei na minha cabeça desde nova, sabe? Sim. E aí eu precisava atingir muita gente, eu não podia perder uma oportunidade de venda. E eu percebi que assim, desse jeito, quando eu criava colares para pessoas mais velhas, era até muito difícil para mim, porque eu era muito nova. Sim. Mas eu pesquisava muito, eu sempre pesquisei muito, eu sempre gostei muito de moda. As minhas amigas sempre pediam ajuda pra mim no look, que comprar, vai comigo, me empresta. E eu sempre pesquisei muito. E aí eu conseguia ter um olhar do que aquela mulher iria querer, sabe? Entendi. E aí foi assim, na verdade foi pra conseguir atingir mais mulheres do que a pessoa que entra lá ter mais opções para compra. Entendi. Legal. Falando sobre loja física e e-commerce. Sim. Como é que tá essa divisão? Hoje você foca mais no offline, o online já tá maior ou não? É uma estratégia a gente ter esse tete-a-tete? Como é que tá essa questão de canal? Eu não sou uma pessoa muito internet, tá? Apesar de parecer, não sou. Sou Que zero isso? tecnológica. Eu sou a minha mesa no escritório é a única mesa que não tem um computador, pra você ter uma noção. Você é do caderno? Eu sou do caderno, da caneta, sabe? Eu fico andando igual uma maluca lá pelo escritório. Ficam me sacaneando, que é bolsa de valores quando eu chego, que eu vou falando com todo mundo. Eu não gosto desse negócio de sentar. Mesa, sala de reunião, pra mim, me dá coceira. Angústia. Eu quero ficar em pé falando, já quero resolver uma outra coisa. Me dá agonia. Mas, então, eu nunca fui muito tecnológica. Na pandemia, eu fui obrigada. Eu tinha um site que era bem pequenininho. Só que todas as minhas lojas fecharam, né? E aí eu comecei a fazer live na pandemia. Porque eu tinha acabado de ter meu filho. Meu filho nasceu dia 9 de março. E meu primeiro filho nasceu dia 9 de março. E todas as lojas fecharam dia 17 de março. Pisciano. Pisciano. Eu faço dia 7. E todas as lojas fecham dia 17 de março. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Eu me vi com todas as lojas fechadas, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tava louca, no puerpério. E aí eu comecei a fazer live, e aí foi aí que eu comecei a agitar o site que tinha na época, que era um site bem simples, mas que vendeu muito na pandemia, e foi uma das coisas que me salvou a pandemia, na verdade. Porque eu expandi muito na pandemia, e eu consegui segurar a minha empresa por causa da live e do site. E aí, desde então, eu venho tentando trabalhar o site, aumentar o site, mudei de plataforma, depois mudei novamente, agora mudei novamente. Só que a palavra site, pra mim, é uma palavra complexa.
Eu acho o site... O site ser a minha maior loja, a loja que mais vende, isso é um fato, né? Porque eu consigo atingir o Brasil todo. Mas é um... Sabe quando você sente que é aqui... Eu entendo de loja física? Sim. Eu entendo de loja física. Pé no chão, tete a tete com o cliente, venda ali. Humanização. Eu sou muito humanização, sabe? O site a gente tá caminhando, a gente entrou agora na Vetex. A gente fez um investimento alto. Estamos na Vetex. Altíssimo. A gente era da Lynx Commerce. Pode falar a marca aqui? Pode. Tá. A gente era da Lynx Commerce, mudamos pra Vetex, investimos na Vetex, agora estamos com uma consultoria e tal, estamos tentando evoluir cada vez mais. Eu vendo bem no site, só que eu acho que eu posso vender ainda muito mais. Só que o site é isso, assim, eu não tenho uma pessoa, tipo assim, essa pessoa aqui sabe muito de semi-joia no online. Pago online, não tem. A pessoa normalmente sabe muito sabe muito. Entende muito do site, entende muito do e-commerce pra moda vestuário. Muito pra sapato. Agora, é difícil você pegar assim, não, mas eu fiz essa loja vender 1 milhão no site. Tipo, é difícil você ter essa pessoa no mercado, sabe? Se tiver alguém aqui, por acaso, que vai assistir, que sabe que seja essa pessoa, pode mandar mensagem pra mim. Golaço. Mas a gente tá com uma consultoria, agora a gente tá crescendo. Eu vendo muito na live, né? Durante a live eu vendo muito. Só que a minha live, ela é toda quinta-feira, teve ontem, inclusive. Ela é por online, mas ela é aquele momento onde eu apresento para as minhas clientes as peças. E elas acabam indo, tipo, hoje eu tenho muito movimento em loja, porque todo mundo assistiu a live ontem. E as clientes que já têm suas vendedoras querem ir experimentar aquele conjunto que eu fiz, entendeu? Mas o online eu acho muito importante. Eu quero fazer com que ele seja a minha primeira loja. Não é hoje. Mas se Deus quiser, vai ser em breve. Pô, golaço. Falando sobre produção. Como é que você organiza a tua produção? Porque é complexa, é coisa pra caramba, né? Olha, a produção é a parte mais complexa. Então, hoje em dia, a gente tem produção própria, né? Então, muitas coisas vêm da fundição. Na verdade, eu terceirizo uma fundição. Não sou dona de nenhuma fundição, eu terceirizo algumas fundições. A gente manda desenho, vem pra cá, e muita coisa eu acabo a montagem, porque eu tenho uma equipe de produção interna no meu escritório. Tá. E eu desenvolvo hoje, eu tenho ido à China, comecei a ir à China. Antigamente eu importava muita coisa da China, só que eu nunca tinha ido à China. Então, foi uma mudança, assim, eu abri meu horizonte. No brainer. Pra maquinário, lapidação de pedra, tipos de pedra, principalmente pedra, eu vou muito focada nisso, porque a gente desenvolve uma coisa ou outra lá pra importar, mas tudo no cru. A gente não dá, o nosso banho é totalmente nacional, totalmente na galvânica que eu conheço e onde eu garanto que vai dar certo, porque eu dou uma garantia de 6 meses sobre todas as peças, e a gente ainda faz rebanho para várias peças, então é uma coisa que precisa ter muita confiança. Sim. Mas tipo, 60% da produção é interna. E é uma loucura. É uma loucura porque eu sou muito intensa. Muito intensa. E aí a minha equipe fica muito louca comigo. Porque eu produzo ali. Eu não sou muito... Tipo, a gente monta a coleção, tal. É óbvio que a gente já tá montando a coleção de verão, de alto verão. Mas a pesquisa é feita muito antes. Só que vira e mexe assim, vai ter live amanhã. Eu olho pra coleção e falo assim, tô achando que tá faltando coisa. Aí eu sento, eu tenho vários materiais. Vamos fazer essa peça aqui. Aí eu desenho ali na hora, não sei o quê, monto uma peça piloto. Gente, pra amanhã, 300 peças. As pessoas falam, meu Deus, que loucura, Cíntia, não vai dar tempo. Vai dar tempo, gente, vai dar tempo. Mas a produção, a logística é muito complexa, porque tem pedra, aí tem cravação de pedra. Você manda fazer você faz o desenho, sai no 3D, aí vai pra fundição volta, aí faz a cravação da pedra. Quando chega na cravação da pedra, você tem que ir pra banho. Quando vai pra banho, volta pra gente. Aí tem que fazer terminação de montagem. Então, são muitas etapas e são materiais caros. E eu preciso saber qual material usar, porque eu tenho ali uma média de preço, de valores, né? Senão fica muito caro e eu não consigo comercializar aquilo, porque não é o perfil da minha loja. Então, pedra, por exemplo, pedra natural, é muito cara. Pérola barroca, é muito caro. Então, eu preciso aproveitar várias oportunidades, eu preciso pesquisar muito, eu preciso fazer a peça, depois pesar pra ver quanto vai dar de banho, não sei o quê, pra aprovar. Então, é muito mais complexo do que você comprar
Não, óbvio que não entendo nada de tecido. Mas, tipo assim, você Claro. compra o tecido, você sabe mais ou menos ali quantos metros você vai gastar, quanto foi o tecido, o que dá pra fazer com aquele tecido, quanto você pagou. O meu eu tenho que ficar esperando quanto vai ser o banho no dia que eu for banhar. Porque eu aprovei aquela peça, mas eu vou banhar aquela peça daqui a, sei lá, 8 meses. Como é que vai estar o ouro daqui a 8 meses? Eu não sei. Sim. Eu não E compro pode ouro viabilizar. agora. Eu vou pagar o ouro do dia do banho. Eu não consigo pagar o ouro do dia que eu tô mandando fazer a fundição da peça, entendeu? Sim, senão você descasa teu caixa. Não tem... Exatamente. Mesmo que eu quisesse, a Galvânica não quer. É, né? A Galvânica não quer, ela quer pagar o ouro do dia. O ouro do dia é esse, a gente trabalha com ouro do dia. Eu posso dar o azar de agora tá menor, mas vai ter alguma hora que ele vai dar a sorte de estar maior, entendeu? Sim, sim. Então, é complexo essa logística. E você já... Porque, enfim, visivelmente é mais complexo. Mas como é que agora, para o processo de expansão, você está pensando em montar essa logística? Porque talvez você tenha que ter, sei lá, mini CDs nos estados, alguma coisa assim. Então, na verdade, eu não entro na franquia. Não entrei na franquia ainda por causa disso. Porque pra eu fazer um passo, eu tenho que estar muito estruturada, sabe? Sim. E eu tenho uma questão, assim, de delegar. É o maior problema que eu tenho na vida, entendeu? Então, eu não tenho nada a ver com marketing, mas eu tô lá me enfiando meu bedelho lá. Aí eu não tenho nada a ver com administrativo, eu tô lá. Aí eu tô lá com a menina do DP, que eu não tenho nada a ver com isso. Não é a minha área, mas eu tô lá. Então, eu preciso estar muito presente ali, em todas as áreas da empresa. E aí, mas para eu fazer a franquia, eu vou precisar ter Mini centros ali. mini né? centros, sabe? E, de repente, da área que eu vou querer que seja a franquia. Porque eu acho que eu não vou botar assim, onde você quer comprar? Apareceu um comprador pra franquia. Quer não sei onde. Eu não vou espalhar, eu vou tentar manter por estados, sabe? Eu vou começar aos poucos. Eu preciso ter controle sobre aquilo ali. Mas, hoje, a minha estrutura de empresa, eu preciso abrir mais lojas porque a minha estrutura de empresa já tá num tamanho, só que ela comporta mais lojas. Meu custo fixo hoje, de funcionário de administrativo, financeiro, meu tamanho de escritório, tudo, ele já comporta mais lojas do que eu tenho hoje. Então, se eu abrir mais lojas, a minha base ali continua a mesma, sem aumentar. Eu vou aumentar, sim, o volume de peças, mas é uma coisa mais simples. Sim. Então, eu preciso chegar ali a umas 18 lojas para precisar aumentar essa base. Então, é muito importante eu conseguir escalonar logo, sabe? Entendi. Então você vai chegar nesse número de 20 lojas mais ou menos antes da franquia, até porque você já tem essa base. Isso. Depois você vai crescendo. E quando eu chegar na franquia, aí vai ter que ter CD mesmo, porque... Difícil. Cara, em franquia, você já tem algum tipo de linha de produto que é perene, assim, sabe? Eu tenho esse conjunto de produtos que é igual pra sempre vai ter na minha loja. A gente tem os best-seller, que são peças que... eu tenho uma vantagem, né? Eu tenho uma complexidade na produção, mas eu tenho uma vantagem. A roupa, quando ela chega, ela tem uma coleção e ela... vai mudar, virada de coleção, ela tira aquilo tudo dali. Sim. Porque ela não... O máximo que vai ficar ali é uma calça jeans, né? Mas cor, estampa, tudo precisa ser alterado de acordo com a estação. Na Semijoia, por exemplo, eu tô aqui com esse brinco. Esse brinco aqui, a pessoa entra na minha loja, ela compra a qualquer momento. Não tem muito uma estação. Ele é um brinco dourado, com uma pedra de... acho que é azul... acho que é aquamarine, normal, não é uma coisa específica. Então, tem vários produtos que eu consigo ter o ano inteiro. Argolinha cravejada, brinco, que a gente chama brinco pizza, aparador de aliança, solitário, colar ponto de luz... Coisas que você consegue ter sempre. Então, aquilo ali é aquele produto que não pode faltar na minha loja. E aí, a gente tem ali o planejamento que não pode deixar faltar quando tá chegando num determinado estoque, o sistema apita pra dizer, precisa ter recompra desse produto, mandar banhar se tem pronto em casa, ou se já tem pronto em casa, tem que mandar distribuir pras lojas. E eu tenho a coleção que eu faço. Só que eu faço uma coleção, ela não é muito... Meu volume não é alto. Eu não faço coleções com volumes muito altos da mesma peça. E não é porque é uma estratégia minha, que as minhas clientes detestam, mas é que eu gosto. Porque, primeiro que eu não gosto de todo mundo igual. Eu tenho pavor de todo mundo igual.
Minha amiga tá Sim. aqui, ó, do meu lado, e ela sabe que eu tenho pavor de estar vestida igual a alguém. Então eu sou. Ela pede ajuda pra comprar roupa. Eu falei, você não vai comprar esse lugar, não, vai estar todo mundo igual a você. Eu tenho pavor de ver um monte de mulheres iguais, então eu quero que seja uma coisa mais exclusiva. Então a gente faz um volume menor daquela peça. Até pra gerar escassez e Exatamente. ter o E aí comprando. eu faço sempre. A minha marca é uma marca de muito movimento. Eu faço movimento o tempo inteiro. Todo mês, praticamente, a gente tem um lançamento ou um evento em loja, porque eu quero muito ter o contato com o cliente. Eu preciso saber o feedback dele sobre aquele produto pra eu conseguir criar coleções cada vez melhores. Então eu sempre tô em coquetel pra eu perguntar pra vários clientes que às vezes eu nem conheço, clientes que eu conheço, clientes que eu não conheço. O que você achou? Você gostou? O que você achou dessa peça? O que você achou daquela? Pra eu conseguir criar uma coleção melhor. Mas a gente tem os produtos fixos e tem esses produtos que pra eu ter essa marca em movimento, eu preciso desse produto novo o tempo inteiro, sabe? E aí eu vou acompanhando a moda, né? A gente acompanha desfile, eu faço muita viagem de pesquisa e eu fico o dia inteiro na minha vida pesquisando. É isso. Boa. Com franquia, isso é muito importante, sabe? A gente já fez alguns projetos de franquia e já assessorou algumas empresas que têm franchising dentro do modelo delas. O que mais funciona é você conseguir ter a tua linha de produtos que são mais perenes para você poder melhorar a composição de entrega para o teu franqueado. Porque senão ele fica muito suscetível a uma oscilação de estoque e no teu processo de expansão de franquia, cara, vai dar ruptura. Entendi. Tipo, abraça que dói menos. Sim. Vai dar ruptura. Então, quando ele tem uma linha mais fixa, ele consegue fazer uma composição onde o faturamento dele não fica tão exposto a movimento de roupa. Sim. E aí tem uns números que depois a gente pode até discutir, mas, por exemplo, tem uma... Não vou dar o nome do milagre, não vou dar o nome do santo, mas tem uma empresa de moda feminina de lingerie, tá? Acho que talvez vocês descubram depois eu conto. Ela tem 55% a 60% do produto da linha de produção dela completamente igual. Sim. Isso faz com que ela consiga ter todo lançamento de franquia, ela já consiga ter um estoque que vai pegar todo mundo que tá lá e já vai falar, putz, aquele produto é dessa loja, eu gosto de comprar, às vezes eu viajo para poder comprar, agora eu vou poder comprar lá. Quando tem inauguração, ela entra com um estoque inicial muito mais fácil e faz com que ela... Sabe quem é, né? Então faz com que ela gire bem. Então, essa composição é legal. Acho que se você já tem isso, vai se mandar muito bem. E pra mim é mais fácil, né? Exatamente por causa disso. Porque são peças que são atemporais e peças que a mulher usa antes. Você vai ver, a sua avó vai ter um aparador de aliança, vai ter uma argolinha cravejada, sabe? Eu sei da argola porque pra mim é fácil. Toda mulher tem uma argola. Então, uma argola é básica. E tô falando de uma argola básica. Com certeza absoluta, sua esposa tem uma argola lisa dourada. Ela vai ter uma argola lisa dourada. Acho que qualquer mulher que você... Ou vai ser dourada, eu não uso dourada, mas vai ser prata, entendeu? No máximo, é isso, no máximo vai ser prata, mais lisa. Sim. Então a gente tem ali uma linha de produto que tem sempre. Por exemplo, eu já sabia que eu ia abrir a loja de Brasília. Na verdade, eu sabia que eu ia abrir uma loja. Alguma loja eu ia abrir. Então, eu ia abrir. A Bruna falou assim, quando ela fala que ela vai abrir uma loja, dá até medo, porque às vezes ela vem com 3. Mas eu sabia que eu ia abrir uma loja. Então eu já vou fazendo um estoque pra aquela loja ali, porque se por acaso não abrir, aquele estoque ali é o básico. Eu vou redistribuir para qualquer outra loja que precisa receber todo mês aquele produto. Então a gente já tem isso. Boa. Como é que você vê a Cíntia Pamplona em 5 anos? Nossa. Cíntia Pamplona em 5 anos? Eu acho que em 5 anos eu já vou estar franqueando. Boa. Ou não, tá? Ou vai ser tudo próprio. Porque eu vou pro se meu marido tivesse aqui, ele ia falar assim, eu acho que ela não vai estar franqueando, porque ela tem problemas. Porque eu tenho muito problema em... É o meu nome, a minha marca, e foi muito difícil chegar até aqui. Você tá certíssima. Foi muito difícil. E aí eu vou e coloco a minha marca, que eu criei com tanta dificuldade, num momento muito difícil da minha vida, e aí entrego pra uma pessoa, e essa pessoa faz um atendimento diferente, o que é difícil, você... ver isso, ou o problema de a franquia é que você tem que ter uma fiscalização muito grande, porque ela pode botar qualquer produto pra vender lá que não seja o meu e eu não tô nem sabendo. Sim. E aí queimar minha marca, né? Mas eu vou estar com franquia estruturada, com as minhas 20 lojas e... eu não sei. Com o meu site rodando, assim, ó. Boa. Tinindo e... com o meu projeto novo, assim, explodindo. Eu tô com um novo projeto que a gente lança mês que vem, que é um projeto de mentoria. Ah, legal. Conta pra gente. Então, vou lançar uma mentoria pra quem quer empreender,
para quem tá empreendendo. Vai ser em grupo e individual, vai ter curso. Enfim, não posso falar muito ainda. A gente ainda vai lançar, a gente tá todo no trabalho sobre isso. E para ajudar cada vez mais pessoas nesse mundo que eu amo de paixão, que é o empreendedorismo. E que eu queria, na verdade, facilitar a pessoa. Eu queria que tivesse tido alguém como eu, assim, podendo ajudar na minha época, sabe? Se tivesse alguém assim que tivesse me pegado e falado assim, ó, você vai fazer isso, agora você faz isso, a sua negociação com o shopping tem que ser essa, pra você fazer essa expansão vai ser essa. Então, vai ser uma mentoria que vão ter 5 pilares, na verdade são 4, mas vai ter um que eu entrei, que eu botei, que eu falei que tinha que entrar, que eu chamo de MPLV, que é mentalidade, liderança, posicionamento, venda, e o X que vai ser, a gente vai botar X, não é, mas de expansão. Boa. Caramba, legal. Então já vai ter motivo pra te chamar de novo aqui quando isso, a gente vai começar. Eu acho que vai ser bem legal, porque eu quero... Tem muita gente já que empreende, tá com uma loja só e tem muita curiosidade de... Tá muito bem, mas quer muito expandir. E é muito difícil, realmente, você tomar a decisão pra onde ir, qual shopping ir, qual é a negociação com o shopping. Porque a negociação com o shopping é muito árdua, principalmente quando você não tem loja em shopping, né? Sim. Cara, eles são uma máquina, né? Eles sabem lidar com você... Eles vão te colocar em ponto que não é bom, eles vão fazer você pagar um valor que não é o real, que você tem que pagar, e você começa já num valor muito alto. Então, para você conseguir ter um CTO bom, é quase impossível. Imagino. Se você pudesse olhar para trás e pensar em alguma coisa que você faria diferente, o que seria essa coisa? Se eu pudesse fazer uma coisa... Sua pergunta é difícil, né? Tô afiado. Não, mas eu acho que eu teria delegado mais antes. Teria contratado mais antes, sabe? Importante. Um que eu tinha muito medo de contratar. E eu sempre digo que depois que me deu o estalo, hoje, a minha compulsão é gerar empregos. Eu não tenho mais compulsão em ter lojas. Eu vou ser bem sincera, hoje em dia é o suficiente. Mas é a frase que eu te falei, né? Se você pode mais, hoje em dia é o suficiente. Só que eu tenho muita agonia em querer gerar cada vez mais emprego e evitar com que pessoas passem com o que eu passei aos 12 anos com a minha mãe. Então, eu quero, tanto que a maioria das meninas que eu contrato em loja são meninas novas, né? As meninas são 18 anos. Muita gente ali precisa muito do trabalho. E o salário dela ajuda... Não a ela, né? Ajuda uma família inteira. E assim como o meu ajudava na época. Então, a minha compulsão por abrir lojas... Meu marido... Você tá brincando o quê? De war? Eu não tô brincando de war. Eu tô brincando de gerar empregos. Legal. Então, eu acho que eu teria conseguido escalonar mais rápido se antes eu tivesse delegado mais, confiado mais, acreditado mais em outras pessoas, sabe? E hoje eu tenho uma frase, e tudo que acontece no meu escritório, assim, eu até nem falo muito disso, é mais na minha cabeça mesmo. Tem uma frase do Walt Disney que você pode sonhar, desenhar e construir o melhor lugar do mundo, mas você precisa de pessoas para tornar seu sonho realidade. Total. E eu tenho essa frase hoje porque eu tenho que ler todos os dias, porque quando eu preciso contratar, eu leio e falo assim, eu preciso de pessoas. Então, eu acho que se eu tivesse... aberto a cabeça pra contratar antes, mas era difícil pra mim, porque eu tinha muito medo de não conseguir pagar salários. É difícil essa decisão, né? Claro. Mas eu acho que eu teria crescido mais rápido. Se eu tivesse delegado mais rápido antes, eu teria crescido mais rápido. Boa. Vou até contribuir na tua fala, que é um pouquinho do que eu vivi também, sabia? Mas o meu caso era que eu demorei pra aprender em contratar rápido e demitir rápido. Sabia? Isso é um aprendizado meu. Eu sei que eu perguntei pra você, mas eu tô falando também. Mas eu acho que... E a maioria dos empreendedores que eu converso, eles têm essa dificuldade em saber entender o timing do tema pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito pulsante. Eu, por exemplo, eu acho que eu carreguei muita gente, não me arrependo, mas eu carreguei muita gente que pro momento do meu negócio, ele já não estava mais apto, porque ele não se preparou para aquilo. Eu também. Também, né? Eu também. Eu fiz uma mudança de administrativo na minha empresa há pouco tempo, cara, que mudou, assim, um número de problemas que eu tinha que eu nem imaginava. E eu achava que aquela pessoa ali... Era top, né? Pensa numa pessoa que você fala assim, cara, se essa pessoa acontecer alguma coisa com essa pessoa, eu tô morta. Acabou minha vida.
Mas mudou e tá muito melhor, muito mais organizado. Essa pessoa trouxe muito mais coisa, muito mais ideias pra mim. Porque eu não tenho tempo hoje de ficar ali dentro pra saber como é que vai ser a logística. Eu ensinei aquilo ali, elas têm que... Fazer o negócio acontecer. Porque eu sou totalmente do criativo, sabe? Hoje em dia eu sou diretora de criativa da marca. E eu fico muito no contato com o cliente, em eventos, enfim. E ainda tem essa... eu participo de palestras, eu participo de podcast, ainda sou mãe de 3. São 3 crianças, então são pequenos, um de 1 ano, um de 3 anos, um de 5 anos. Então, ainda tem que ser esposa e ainda tem que lembrar de mim, né? Eu ainda existo. Mas eu acho que é isso, assim. O time de contratar e o time de demitir é uma coisa, assim, que... Não importa quanto tempo que você tem de mercado, né? É difícil adquirir isso. É difícil. E pra mim é onde, quando eu vou fazer consultorias, né? E eu atuo em pequenas, médias e grandes empresas. Sim. É a mesma coisa. Né? O timing é algo que todo mundo fala, cara, eu poderia ter feito melhor. Mas a verdade eu acho que é essa, né? A gente sempre tem que correr atrás de ser o melhor gestor possível. Sabendo que conseguir ser o melhor é impossível. Mas ontem eu dei uma palestra que ela perguntou como é que eu conseguia conciliar maternidade, ser esposa e ser empresária. Eu falo, eu tento ser a melhor empresária que eu posso ser naquele momento, a melhor mãe que eu posso ser naquele momento e a melhor esposa que eu posso ser naquele momento. A gente dá o máximo da gente, mas não vai ser o 100%, né? É isso. Olhando pra trás, o que você acha que você fez muito bem? Você falou, cara, nisso daqui foi o shift pra onde eu tô. Se eu não tivesse feito isso, eu não tava aqui. Eu acho que o shift pra eu estar aqui foi que eu... A primeira coisa que eu acho é que eu considerei a minha feira sendo o meu sustento em vez das minhas lojas. Boa. Eu não tirava dinheiro das lojas. Eu reinvestia tudo. Você retroalimentou o seu negócio. E aí eu tava com uma empresa que eu poderia tirar muito mais e viver uma outra vida, mas eu não fiz isso. Óbvio que a minha vida foi melhorando. Sim. Mas isso pro start foi muito importante. E outra coisa foi eu ter aproveitado o que todo mundo tava desesperado. O fato da pandemia. A pandemia mudou a minha vida. Eu cresci muito na pandemia. É mesmo? Porque todo mundo fechava na pandemia. Uhum. E aí eu vi, assim, todo mundo... Tipo assim, não tinha um que não estivesse desesperado. Podia ser o mais top dos tops, que entende, que dá aula, do que... E os pequenininhos. E eu era muito pequenininha, e eu vi todo mundo desesperado. E aí, E eu tava desesperada também. Uhum. Só que eu sempre coloquei na minha cabeça que pelo tudo que eu passei, nada vai acontecer, vai ser pior do que aquilo. Se eu conseguir superar o que eu passei, e eu era tão nova, eu vou conseguir dar conta de dar um jeito pra melhorar. E eu tava muito desesperada, porque eu tava com todos os funcionários, loja fechada de shopping não tava reduzindo aluguel, tava dizendo que ia ser cobrado, enfim. Falei, cara, quebrei. E aí, eu vou que nem uma louca pra rua, com meu marido, e ele falando que eu era louca, que eu não podia sair de casa, pra procurar pontos. Eu vou abrir, porque tá todo mundo fechando. Eu tenho que abrir agora. A loja que eu não consegui abrir, a Moreira Cés, a esquina com Lopes Trovão ali, que eu não vou conseguir abrir, é porque eu não tinha dinheiro pra pagar 1 milhão de luvas. O cara não vai estar cobrando 1 milhão. Tem ninguém na loja dele, todo mundo fechou. Eu vou pra lá, eu vou falar com ele. O que você quer me oferecer por quanto? Você quer um... eu consegui negociar pontos sem luvas. Que era pontos que eu não ia ter hoje ainda, entendeu? De 1,5 milhão de luvas, só de luvas. Pra quem não sabe, luvas é quando você paga o ponto da pessoa, né? Você não compra um imóvel, você paga um valor por estar locando aquilo ali. Que pra mim é um absurdo, mas mas existe, é o comércio. Então, eu consegui fazer uma negociação com eu troquei o meu ponto de Caraí pra um ponto mais próximo e foi, tipo, uma bolada. Minha loja é, assim, lotada lá, graças a Deus. Muito grata às minhas clientes de lá. Eu abri o Downtown, que eu não tinha. Eu consegui negociar o Barra Shopping, outro ponto. Eu abri o Rio Sul. Eu fui abrindo várias lojas onde todo mundo fechava. Eu botei na minha cabeça que eu ia abrir. Golaço. E aí foi isso que fez eu crescer. Foi isso que te deu a estilingada. Exatamente. Então, como assim? 2020 você abriu uma. 2021 você abriu 2. 2023 eu fui abrindo, assim. Como é que tá todo mundo fechando e você tá abrindo? Eu falei, cara, eu tô... Aproveitando a oportunidade. Cara, golaço. Pra gente finalizar, Cintia, o papo tá super 10.
eu sempre peço para todo mundo que senta aqui falar uma dica, uma advice que você pode dar para quem está empreendendo no teu setor. Para a pessoa que vai abrir uma loja agora, o que você diria como principal dica para esse cara ou para essa mulher fazer que você acha que é essencial? Se ela tá abrindo uma loja física? Física. Sim, se ela tá abrindo uma loja física, eu acho que a primeira coisa que é muito importante, que eu faço até hoje, que as pessoas devem até me achar meio doida, ela precisa, para abrir o ponto físico dela, ela precisa analisar aquele ponto e não achar assim, eu vou abrir a loja, vou dar um exemplo, no Shopping Leblon, porque o Shopping Leblon vende muito. O Shopping Leblon pode vender muito para outra marca, para sua marca você não sabe. Então você, antes de escolher o seu ponto, você precisa ir lá todos os dias da sua vida ali, durante 1 mês, 2 meses, sentar no banquinho da frente onde você quer e analisar o público que passa, se é o seu público, se não é, se sai com sacola, se não sai. Isso, pra mim, assim, analisar o ponto é muito importante. Abrir loja física não significa dizer que você vai vender. Às vezes você vende mais estando na sua casa, vendendo no seu site. Então você precisa analisar muito o ponto antes de abrir. E abrir loja em shopping não é sinônimo de venda. Você precisa saber exatamente onde você está abrindo o ponto. 2, você humanizar cada vez mais o seu negócio. Se você puder se aproximar cada vez mais dos seus clientes, você precisa se aproximar. Porque hoje o que conta é isso. A gente vive num mundo tecnológico e frio. As pessoas precisam de abraço. Então, quando eu falo abraço, é porque você precisa ter contato com o seu cliente. Você precisa identificar o que ele precisa de você. E 3, você precisa saber aparecer, infelizmente, hoje em dia, em rede social e mostrar o seu produto. Porque se você não sabe vender o seu produto, não tem quem saiba. E é muito simples saber vender o seu produto no online. É só você ter conhecimento sobre ele. Quem tem autoridade sobre o que vende, vende qualquer coisa. Bom, golaço, hein? Não dá nem pra terminar melhor isso. Cíntia, queria te agradecer demais pelo papo aqui. Adorei. A gente podia estar conversando aí horas. Eu também gostei muito. Muito obrigado. Quando você lançar aí sua mentoria, me conta que eu vou disparar aqui pra todo mundo. Vou te contar e eu vou ter podcast e você vai ser convidado. Pô, vou ficar agradecido. Quer deixar suas redes sociais aqui pro pessoal te seguir? Vou deixar. Eu olho pra algum lugar, não? Olha aqui. Então tá. Minha rede social das lojas é Cíntia Pamplona. Cíntia com Y e TH. Minha rede social pessoal e da mentoria é Cíntia.pamplona. E é isso, me sigam lá para ter mais dicas aí de varejo, vai ser varejo e empresários em geral, assim, tudo em relação ao empreendedorismo. Boa. Pessoal, as minhas redes vocês já conhecem, Dario_Pérez no Instagram e no LinkedIn. Não deixem de curtir e compartilhar o podcast. Nos vemos em breve.